Muito que péssimo. Eu sou Anitta Efraim, esse é o Eu Vim de Santos. E se eu tô por aqui, você já sabe, eu vou falar de futebol feminino. O Santos está fora da final do Campeonato Brasileiro de 2023. É verdade que a expectativa para que o Santos fosse para a final era muito baixa depois do 3-0 que levou a Vila Belmiro. Então hoje eu pretendo explorar um pouco menos as questões táticas desse jogo e falar um pouco sobre projeto de futebol feminino. Chegam à final Corinthians e Ferroviária, que são os dois times que têm o melhor projeto de futebol feminino do país. São clubes que pensam a estrutura do futebol feminino com um planejamento, realmente com um pensamento mais a longo prazo, diferentemente do Santos. E aqui eu vou falar exatamente sobre isso. Nos dois jogos do Santos, a gente teve uma jogadora que foi responsável direta por 2 gols, Bia Menezes. Aqui não tem nada pessoal contra a Bia Menezes, nada disso, mas ela fez um pênalti no jogo desse sábado e recuou uma bola errada no primeiro jogo que resultou num gol do Corinthians. Nem lembro qual gol que foi, tanto faz também. A Bia Menezes, eu já contei isso pra vocês diversas vezes, ela não é uma lateral, ela joga na lateral esquerda, ela não é uma lateral esquerda de origem e faz alguns anos, talvez tenha sido em 2020, o Santos já não tinha lateral esquerda de origem e por isso a Bia ficava sendo improvisada nesse setor. De tantos anos que ela passou sendo improvisada no setor, ela acabou pegando pra ela que ela ia ser lateral esquerda, o Santos precisava e tudo mais. O Santos, no ano passado, trouxe uma outra lateral esquerda, a Stabile, uma argentina que jogava no Boca Juniors, saiu do Boca para chegar no Santos. Eu não vou falar aqui para vocês que a Stabile era uma jogadora genial, muito boa, que ela ia fazer toda a diferença. Para mim, do que eu pude ver ela jogar, que não foi muito, porque eu só assisto jogos e ela entrava muito pouco em geral, é um nível similar ao da Bia, mais ou menos a mesma coisa. A questão é que o Santos liberou ela depois da Copa do Mundo, ela foi para a Copa do Mundo, jogou pela Argentina, que foi eliminada logo na primeira fase, e voltou para o Boca Juniors. Só que o Santos, na janela do começo do ano, e agora, no meio do ano, teve a oportunidade de contratar a lateral esquerda. Contratou? Não contratou. Então a gente tem lá no setor, na lateral esquerda, uma jogadora improvisada, porque não fez as categorias de base, não fez o desenvolvimento dela como lateral, ela é o volante de origem, que tem dificuldades defensivas sérias, relevantes, visto o que aconteceu nos 2 jogos, e o Santos não foi atrás de outra lateral. Se o Santos estava insatisfeito com a Tô com dificuldade hoje, né? É o nervosismo. Se o Santos estava insatisfeito com a Stabile desde o começo do ano, desde o ano passado, que ela também já não jogava, por que renovou com ela, que renovou do ano passado para esse, e por que não foi atrás de outra lateral esquerda? Eu não consigo entender. Que planejamento é esse? Eu acho que é inegável que as Sereias da Vila melhoraram quando a Aline Chave entrou, melhorou muito quando o Cleiton voltou, tudo isso. Mas não dá pra achar que isso é suficiente. Quando um time de futebol profissional que está na semifinal do maior campeonato do país é incapaz de fazer um planejamento que traga uma lateral esquerda. O Santos não tem lateral esquerda reserva. Então, se acontece qualquer coisa com a Bia, ela tá jogando mal, ela é expulsa, ela fica doente, ela se lesiona, qualquer coisa, não tem quem colocar no setor. Isso lá é planejamento, gente? E eu acho que é aí que a gente tem que cobrar. É na falta de planejamento. Ou mesmo na questão da armação. Hoje o Santos só tem uma armadora, que é a Thaisinha. Se acontece qualquer coisa com a Thaisinha, se a Thaisinha tá jogando mal, quem entra na armação? Quem vai jogar de camisa 10? Não tem. E tem um desequilíbrio, porque, por exemplo, no gol, o Santos tem 3 boas opções no gol. Um exemplo, no ataque o Santos tem algumas opções no ataque, né? Pelos lados do campo tem a Kathleen, tem a Jane, tem a Fabi Simões, tem a Tainá Maranhão, que inclusive pra mim é um acerto enorme ela ter sido titular hoje, foi provavelmente a melhor do Santos em campo hoje. Nossa, como centroavante tem a Cristiane, tem a Jordan, mas por que em outras posições não é tão carente? E aí a resposta é óbvia, é falta de planejamento. Às vezes, gente, essas transações não envolvem sequer dinheiro, porque para vários outros times já tinha acabado o campeonato. Né? Os times que não foram para semifinais não tem mais campeonato brasileiro para jogar e tem no máximo os estaduais. Para muitos outros times interessa sair de times de outros lugares para vir jogar no Santos.
E mesmo assim o Santos não contrata jogadoras de posições carentes. E pra mim, por que eu tô insistindo tanto nisso? Porque a Bia, ela tem erros defensivos. Isso não é um ataque à Bia, pelo amor de Deus. A Bia tem erros defensivos muito frequentes. É muito frequente. Eu já falei que ofensivamente ela ajuda, ela tem uma boa bola parada, ofensiva, tudo isso. Defensivamente ela erra com uma certa frequência. Uma frequência que prejudica o clube, o Santos. Aí, se todo mundo já sabe disso e ela continua sendo escalada e não tem sequer uma reserva, isso deixa de ser erro individual. Porque todo mundo que assiste o Santos jogar sabe o que a jogadora é capaz de entregar. Sabe qual é o potencial dela. O técnico tem que saber disso, a coordenadora tem que saber disso. Então eu acho que esse é o tipo de cobrança que é uma cobrança de profissionalização no futebol feminino. Então não adianta eu ficar aqui falando de tática, porque o Santos melhorou hoje em relação ao primeiro jogo, marcou melhor, né? Se não fosse aquele primeiro gol que foi num pênalti, não sei o que ia ter acontecido. O Santos teve dificuldade de finalizar com qualidade, mas foi melhor com a Tainá Maranhão no ataque. Mas assim, não adianta eu ficar falando isso se todo jogo a gente vai ter os erros repetidos. Não adianta de nada. De verdade. Até na lateral direita, que a Gi Fernandes assumiu a posição sendo improvisada, tem uma lateral reserva. Se acontece qualquer coisa, tem uma reserva. Ah, é a melhor lateral do mundo? Não, não é. É a lateral reserva do Santos, que era a reserva do São Paulo também. Mas é uma lateral direita reserva. Na lateral esquerda, nem isso tem. Nem isso tem. Se estava insatisfeito com a Stabile, era para ter ido atrás de outra, inclusive outra para ser a titular. Então, assim, são erros repetidos. E aí eu acho que como eu falei, toda vez os erros se repetem, não é erro individual. Se todo jogo eu acho que falta intensidade porque a Yaya não dá velocidade para o time do Santos, o problema não é só a Yaya, é quem escala, é quem está satisfeito com ela como segunda volante. A Ana Carla machucou, é verdade, é um problema, mas tem que achar outras soluções. O Santos não tem banco, então tem que fazer planejamento melhor. Porque você vê o Corinthians, tem um vasto banco. Hoje estava sem a Tamires, sem a Portilho, sem a Vicky Albuquerque, sem a Miriam. E ganhou o jogo tranquilo, de boa, porque tem opções. Porque o clube está disposto a fazer um planejamento. E o Santos não faz esse planejamento. E é por isso que não foi para a final. E é por isso que eu não acho que vai conseguir ser campeão paulista. O Santos já está classificado para a semifinal. Se confirmar essa vitória num jogo muito tranquilo contra o Pinda, que tem que ganhar, é obrigação, vai pegar ou São Paulo ou Palmeiras na próxima fase. E aí? Vai ganhar? Hoje o São Paulo ganhou de 2-0 da Ferroviária fora de casa. Com uma jogadora que, por exemplo, eles foram atrás no Red Bull Bragantino, que é a Ariel. Foram atrás. Não acho que o Santos não tenha ido atrás de ninguém em nenhum momento. Por exemplo, a Tainá Maranhão foi uma contratação que o Santos fez, que pra mim é ótima, mas precisa continuar nessa toada. Não pode sentar em cima do que tem e achar que tá tudo bem, porque não tá. Se o Santos quer ser destaque, protagonista no futebol feminino, não pode se contentar com isso. E aí, pra finalizar esse vídeo, eu quero fazer um comentário que a mim me incomodou. Eu não gostei de ver a Cristiane com a camisa do Corinthians depois do jogo. Ah, é normal, elas trocam blusa. Você não é obrigada a colocar a blusa. Ninguém te obrigou. Ninguém obrigou a Cristiane a colocar a blusa. Ela colocou porque ela quis. E depois o time que você representa perder com um placar agregado de 5-0, você não fazer nenhum gol e não jogar bem em nenhuma das partidas, você não coloca a camisa do rival. Não coloca, tá errado. E tem que ter alguém lá dentro que vá dizer pra ela que isso é errado. Porque o torcedor tá machucado, o torcedor tá ferido, e ela vai lá e faz isso, é falta de respeito, desculpa. Então é isso, tudo péssimo, não tenho nenhuma esperança com o Campeonato Paulista. Aí se o Santos quiser fazer campeonatos melhores no ano que vem, chegar de novo a uma Libertadores da vida, precisa fazer um planejamento melhor. É isso. Beijo, tchau.